Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo, da CITEM. Vocês pode ser que me conheçam do curso de Introdução à Análise de Dados e Estatística e Excel, que a gente vem transmitindo desde o começo de junho, mais ou menos, às terças e quintas-feiras. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre Excel, hoje eu estou aqui para falar sobre apresentar o nosso seminário semanal que a gente vem fazendo desde fevereiro, em que a gente traz pesquisadoras e pesquisadores para contar um pouco sobre a pesquisa deles, obviamente uma pesquisa voltada para o tema educacional. Então, só para contar um pouco sobre o que é o Escritório de Evidências, o Escritório é uma iniciativa relativamente nova da CITEM, da Secretaria, que visa transformar a cultura da administração pública em uma cultura que tome uma decisão baseada em evidências. Então, obviamente, uma das nossas ações é transformar e trazer um ferramental como o Excel para tomar uma decisão baseada em uma evidência, baseada na estatística. Uma das nossas outras ações é esse seminário que a gente está apresentando agora. O seminário ele visa fazer esse meio de campo com a academia que produz e cria esse conteúdo, cria um conteúdo muito importante, avalia políticas públicas, gera evidências para políticas públicas e ligar isso com o servidor público que está na ponta, que no limite vai chegar e vai formular, vai implementar a política pública. Então, via esses seminários, a gente faz esse link, faz esse meio de campo com a academia produtora de conteúdo e o servidor público que implementa e formula a política pública. Então, a ideia, no geral, do Escritório de Evidências é trazer evidências para a tomada de decisão nas políticas públicas. O formato do seminário vai ser o mesmo das outras semanas. A professora, a nossa seminarista de hoje, fala um pouco sobre a pesquisa e depois a gente traz algumas rodadas de perguntas e aí eu vou pedir para compartilhar o link na tela. Esse é o link em que vocês já devem estar vendo agora, é o link de interação, é o link que vocês inscrevem as dúvidas de vocês para a gente conversar e tirá-las, saná-las no final da fala da professora. Tá? Eu tenho outro link para passar para vocês. Esse link não vai ser passado de novo, então anotem para inscrever as dúvidas de vocês, tá bom? Outro link que eu vou passar para vocês é o link de avaliação. A gente quer sempre melhorar. A gente está começando agora com esses seminários, foi o nosso primeiro semestre trazendo seminários. Então, tragam sugestões, tragam comentários, pedidos, avaliem o que a gente vem fazendo hoje, o que a gente fez hoje, o que a gente vem fazendo no semestre. Então, tá aí o formulário. Assim que terminar o seminário, então, por favor, escrevam a sua sugestão, o seu comentário, enfim. Então, era tudo isso de informe que eu tinha para falar hoje. Hoje, a nossa seminarista é a professora Cristine. A Cristine ela é doutora em economia pela Universidade de Berkeley, ela é mestre em estatística pela mesma instituição, professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi a minha professora, e é sempre uma honra, é sempre um prazer ouvi-la, sempre um prazer ouvir as palavras dela. Então, professora, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelas palavras, e o palco do Zoom é seu. Obrigado, Vini. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar apresentando aqui os nossos trabalhos sobre estudo da educação. Eu vou compartilhar os slides com vocês e vou começar a contar um pouquinho o que a gente vai falar hoje. Eu vou apresentar a avaliação de um programa educacional que a gente fez, o programa da Lego Education. Eu fiz esse trabalho juntamente com o professor Vladimir Ponte, dentro do nosso núcleo, que é o LEARN, que é um núcleo de estudos de educação que a gente tem dentro da Escola de Economia de São Paulo, né? Então, é um prazer estar aqui apresentando esse trabalho. Como o Vini falou, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês verem. Como o Vini falou, eu vou falar durante mais ou menos 50 minutos, uma hora, e depois vocês podem fazer perguntas de coisas que vocês queiram saber, que não ficou claro, e etc. Tá?
Então, o que a gente queria nesse trabalho, tá? Então, a gente queria, de fato, estimar o impacto desse programa, que eu vou contar para vocês. É um programa da Lego, então é um programa que os alunos faziam algumas atividades, brincando com os blocos Lego, né? E a gente queria ver esse impacto sobre o que a gente chama de habilidades cognitivas e socioemocionais, tá? E mais do que isso, a gente queria ver se há alguma complementaridade no desenvolvimento dessas habilidades, ou seja, se alunos que começam com habilidades cognitivas ou socioemocionais maiores, níveis maiores que os outros, se eles beneficiam mais do programa ou não, tá? Então, a gente tinha por objetivo, dentro desse estudo, responder essas duas perguntas, tá? Qual a motivação para isso, tá? Então, tem uma vasta literatura sobre a importância das habilidades cognitivas para o sucesso futuro dos alunos, né? Então, impactos em mercado de trabalho, em probabilidade de cometer crime e algumas coisas desse tipo. Recentemente, tem uma literatura mais recente, né, emergente, sobre a importância também de desenvolver habilidades socioemocionais, mostrando que somente habilidades cognitivas não são suficientes, que a gente precisa, de fato, também desenvolver habilidades socioemocionais, e elas também têm um impacto importante em resultados futuros dos nossos alunos, tá? Então, a gente queria pensar nessas duas, por isso que a gente pensou nesses dois conjuntos de habilidades para pensar o impacto do programa, e também muito pautado na teoria da mudança que o programa tinha, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, tá? E aí, a gente traz esse estudo dentro da literatura sobre o processo de formação dessas habilidades, né? Então, o que a gente sabe, né? Que as habilidades envolvidas em fases iniciais da vida, ou seja, a gente vai olhar aqui para alunos no ensino fundamental, então, habilidades envolvidas nessa fase, a gente sabe que tem efeitos duradouros, ou seja, esses alunos que desenvolvem habilidades cognitivas socioemocionais, o quanto antes eles têm esses efeitos duradouros, ou seja, eles se beneficiam mais dos investimentos que que a gente faz no futuro neles, né? E tem uma literatura mais recente mostrando que é difícil compensar deficiências que surgem nessa fase do desenvolvimento do aluno em anos posteriores. Tem como compensar, mas é mais difícil compensar. Então, a literatura hoje fortemente incentiva a ter investimentos grandes em fases iniciais para os alunos, de fato, desenvolverem essas habilidades e conseguirem beneficiar mais de investimentos futuros. Só um pouquinho da literatura, não vou me ater muito a esse slide, é um slide só para mostrar que a gente conversa com uma grande literatura, tá? A primeira literatura que a gente conversa é uma literatura de educação e psicologia, que mostra que brincar com blocos, né, afeta, de fato, o desenvolvimento cognitivo das crianças, então tem uma correlação grande entre brincar com blocos e desenvolvimento cognitivo das crianças. Todos esses artigos fazem isso, e a maioria deles mostra correlação positiva, principalmente com a habilidade espacial, tá? Habilidade espacial e habilidades lógicas, tá? Existe uma outra literatura, que é o que eu já falei um pouco, que mostra a importância do desenvolvimento dessas habilidades para os resultados futuros das crianças, né? E principalmente nas habilidades socioemocionais, então, mercado de trabalho, probabilidade de cometer crime, gravidez na adolescência, tudo isso é uma literatura mostrando que desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas tem um efeito nesses resultados, tá? E a gente não encontrou nenhum estudo, né, que use a metodologia que a gente vai usar para avaliar o efeito do programa da Lego, né? E mais do que isso, a gente não encontrou nenhum estudo que avalia o programa da Lego nas habilidades socioemocionais, tá? Só para vou contar um pouquinho o que a gente encontra, né, no paper. Não vou deixar vocês curiosos até o final, então eu vou antecipar os resultados, depois eu vou falar como é que a gente usa esses resultados, né? Então, assim, a gente acha resultados que vai muito de encontro com a literatura, o que deixou a gente muito feliz, tá? Então, a literatura diz pra gente que é mais fácil afetar as habilidades cognitivas de alunos mais novos do que mais velhos, tá? E, na verdade, as socioemocionais não. As socioemocionais a gente consegue afetar mais facilmente ao longo de todo o ciclo educacional. Então, a gente aqui vai avaliar o programa em alunos de terceiro e quinto ano do ensino fundamental. Eu vou dizer para vocês como a gente vai fazer isso e qual é a nossa amostra, tá? Então, o que a gente acha? A gente acha que o Lego, o programa da Lego, tem efeitos significativos nas habilidades cognitivas, e esse efeito vem das crianças mais jovens, dos que estão no terceiro ano, o que vai muito de encontro com a literatura, tá? A gente encontra algum impacto nas habilidades socioemocionais, mas não em todas as dimensões. Esse impacto não é tão robusto quanto o que a gente encontra nas habilidades cognitivas.
Mas o que a gente encontra de muito interessante é que existe uma complementariedade entre as habilidades cognitivas e socioemocionais. Ou seja, alunos que têm habilidades socioemocionais mais desenvolvidas inicialmente, ou seja, anteriormente ao programa, eles se beneficiam mais do programa, tá? Isso a gente encontra mesmo para as crianças mais velhas, do 5º ano, tá? E a pergunta que a gente faz é, então, será que desenvolver habilidades socioemocionais também não é tão importante para que essas crianças mais velhas possam, de fato, se beneficiar de programas educacionais? Possam, de fato, se beneficiar mais de programas educacionais, tá? Então, é uma evidência que a gente achou bastante interessante e que essa complementariedade que a gente encontra. Agora eu vou contar para vocês o que a gente fez, tá? Então, um pouquinho do que é o programa, tá? Então, como é que esse programa acontece? E vou tentar falar um pouquinho da teoria de mudança dele, tá? Então, o programa consiste na utilização de kits de blocos Lego, tá? Para montagem de atividades mediadas com os alunos, tá? As atividades são semanais e fazem parte da rotina regular da escola, tá? Então, no caso que a gente vai avaliar, são atividades que ocorriam diariamente, durante 1 hora por dia, aconteciam diariamente por 1 hora, tá? O programa atua em cada nível de ensino, ele tem pré-escolar, fundamental e ensino médio. Nesse estudo, como eu falei com vocês, a gente vai avaliar 3º e 5º anos do ensino fundamental 1. Então, alunos e professores recebem materiais e orientação, tá? Então, alunos e professores recebem livros, os alunos com instruções de exercícios e as caixas com blocos, tá? E aí, os professores também recebem um manual de instrução, tá? E eles realizam umas atividades de treinamento com a equipe do programa antes de começar a executar o programa. Eles têm 8 horas de treinamento com a equipe do programa educacional da Lego, tá? E aí, todas as atividades desse programa, elas são desenvolvidas em grupos. Então, o professor é responsável por dividir a classe em grupos de 4, por exemplo, 4 é o número que eles indicam, tá? E aí, cada aluno tem que assumir uma função específica, tá? Então, por exemplo, um aluno é responsável por descrever todos os passos que foram usados para completar a tarefa, né? Enquanto o outro é o líder, né? Ele que vai dizer o que cada um faz, como organizar atividades em grupo, né? O outro vai ser aquele que vai apresentar o resultado final do projeto que eles estão fazendo, tá? Então, o programa tem alguns objetivos, tá? Ele expõe as crianças ao conteúdo do currículo escolar, né? Na medida em que essas tarefas são todas casadas com o currículo da criança, né? Ao completar essas tarefas, então, eles estão casando com o currículo escolar, tá? Mas também eles estão expondo a crianças algumas situações, como eles têm que solucionar o problema, eles têm que organizar ideias, eles têm que liderar um grupo, né? Eles têm que saber expor a resolução do problema, tá? Então, na verdade, o programa visa não só desenvolver temas do currículo básico, mas também ele tem como objetivo desenvolver importantes habilidades cognitivas, como raciocínio e resolução de problemas, né? Como trabalhando com blocos, uma habilidade aqui importante também é a habilidade espacial, né? E também as socioemocionais. Por isso que ele divide os alunos em grupo e cada um tem que ter uma tarefa específica, né? Então, ele quer desenvolver a comunicação, a determinação deles conseguirem chegar até o final da tarefa, né? A liderança e assim por diante, tá? Então, esse é o nosso o programa que a gente vai avaliar, que é o Lego educacional, tá? Então, esses são os blocos. Então, esses são os kits com os blocos, né? Então, dentro dessas caixinhas azuis, cada grupo de criança ganha uma dessas caixinhas que tem todos os blocos do Lego e todas as ferramentas que eles precisam dentro dessas caixinhas, tá? Os manuais de instruções e os cadernos. Então, cada grupo ganha um caderno explicando a atividade que ele quer desenvolver e cada professor tem o manual de instrução, atividade a atividade, tá? E também nesse manual tem as instruções gerais do programa, tá? E aqui um exemplo de atividade, tá? Então, aqui eles estrutura dos brinquedos no parque de diversão, então o programa é bem lúdico, eles começam a contar como é que é um parque de diversão, como é que é a estrutura de brinquedos. No final, eles mostram a roda gigante que os meninos têm que fazer, né? Tem que ter uma roldana para fazer ela funcionar bonitinho, e eles têm um desafio. Então, antes de começar a montar, eles têm que responder esse desafio, que são questões que tentam casar um pouco com o currículo escolar, como é que faz para funcionar a roldana, e etc, etc. Tá? Então, esse é o tipo de atividade
que os alunos têm nesse livro, tá? Aqui são os grupos de alunos executando a tarefa, que eles tinham que montar um carrinho, né, como vocês podem ver, tá? E como é que a gente fez para avaliar esse programa, né? Então, eu vou contar agora como é que a gente fez com a amostra e com a metodologia que a gente usou. A primeira coisa, a gente sorteou 30 escolas municipais de Recife, tá? Então, foi uma avaliação que a gente fez em Recife. E essas escolas municipais, elas tinham que ter terceiros e quintos anos, tá? Então, essa é a nossa amostra, são 30 escolas que a gente sorteou aleatoriamente entre todas as 179 escolas municipais de Recife com terceiros e quintos anos, tá? E aí, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente faz é uma amostra de 30 escolas. A gente queria responder a pergunta, será que essa amostra, de fato, representa as escolas municipais de Recife? Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz nessa tabela é um teste de representatividade, tá? A gente compara, tá? Rede municipal de Recife, tá? Então, na primeira coluna, vocês têm as características da rede municipal de Recife com a nossa amostra, com as selecionadas, tá? O que a gente quer ver é que a gente não difere muito em termos de infraestrutura, em termos de tamanhos de turma, tá? Em termos de números de turma, tá? Porque a gente queria ser o máximo possível que esse resultado fosse representativo daquele contexto que esse programa estava se instalando, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. E a gente, de fato, encontra que as nossas escolas, as escolas que a gente selecionou com a rede são muito parecidas. Em termos de infraestrutura, então a gente olhou se tem sala de diretoria, se tem sala de professores, se tem laboratório, biblioteca, número de salas usadas, número de computadores e internet. Então, a gente vê que eles são muito parecidos. Também são muito parecidos no tamanho, tá? Tamanho de turma de quinto e terceiro ano, tá? Então, na média, a nossa amostra representa bem o contexto de Recife, tá? Em termos de infraestrutura e tamanho das escolas, tá? Estudos são os dados que a gente usou do censo, tá? Censo e Prova Brasil, tá? A gente também olhou para características dos professores e também o desempenho dos alunos, tá? E também a gente acha que as nossas escolas que a gente selecionou são muito parecidas com as escolas, todas as escolas da rede municipal de Recife, tá? Então, tanto em educação do professor, como experiência, e como também em nota dos alunos, tudo usando o censo escolar e a Prova Brasil, tá? Então, a gente passa no nosso primeiro teste, que era, será que a gente vai conseguir, de fato, obter um efeito que a gente possa falar que é um efeito daquela rede como um todo? A gente acha que sim, porque aquela amostra que a gente selecionou de forma completamente aleatória parece ter as mesmas características das escolas da rede municipal, tá? Aí, a gente queria fazer uma aleatorização, a gente queria fazer um experimento. A gente fez um experimento, né, para achar o efeito do programa, tá? Então, a gente pegou essas 15 escolas, eu vou mostrar um mapinha para vocês. E Recife, né, é muito... a localização geográfica é muito importante das escolas, né? Então, assim, no norte a gente tem as escolas mais rurais e no centro a gente tem as escolas mais urbanas, tá? Então, sabendo disso, o que a gente fez? A gente criou parzinhos de escola baseado na localização, tá? Então, a gente agrupou essas escolas em pares. Então, por exemplo, esse primeiro e esse segundo, para a gente forma um par. E a gente foi vendo através da diferença geográfica entre eles, a menor distância, né, para formar esses parzinhos. E aí, dentro desses parzinhos, a gente sorteou uma escola que receberia o programa da Lego Education e outra escola que não receberia. Então, a vermelhinha é sempre a escola que recebeu o programa, que a gente vai chamar de tratamento, tá? E a azulzinha é sempre a que não recebeu o programa, que a gente chama de controle, tá? A gente faz esse pareamento geográfico justamente pela característica de Recife, né? De ser bem continental nesse sentido, né? As escolas serem bem diferentes ao longo do município, tá? E aí a gente tem 15 escolas que fazem o nosso grupo de tratamento, que receberam o programa, e 15 escolas que não receberam o programa da Zoom Lego, né? Zoom é a empresa que implementa o programa da Lego Education no Brasil, por isso que eles chamam o programa Zoom Lego, tá? E aí, a segunda coisa que a gente tem que testar é se de fato a gente aleatorizou essas escolas, o que a gente gostaria? Que essas escolas fossem todas muito parecidas nas características delas. Então, assim, a gente gostaria que o nosso grupo de tratamento, o nosso grupo de controle fossem praticamente iguais em termos de características. A única diferença é que uma vai receber o tratamento e a outra não, tá? Então, a gente faz um teste de balanceamento. Nesse teste de balanceamento, a gente está testando exatamente isso. A gente está testando
quão parecido é o grupo de controle e tratamento nosso antes de qualquer intervenção do programa, antes do programa acontecer, tá? Se a gente fez a nossa eletroização de forma correta, eles têm que ser muito parecidos na média, em quase tudo, tá? Porque o que vai acontecer? A única diferença é que o tratamento vai receber o programa, o controle não. Então, no final, a gente vai ter uma comparação do que seria a influência do programa nos alunos dessas escolas, tá? Então, de novo, a gente olha as mesmas características que a gente olhou antes, né? Então, a gente vai olhar em termos de infraestrutura, em termos de tamanhos de turma, tá? Tudo isso baseado com os dados do censo escolar, tá? E a gente não encontra nenhuma diferença entre eles, vocês veem que os grupos são muito parecidos, né? Estatisticamente, né? Essa diferença que a gente encontra não acende nada que fala assim, nossa, eles são muito diferentes. Eles são muito parecidos, como a gente esperaria, né? E tanto também em características de professor, como em nota inicial dos alunos, tá? Então, é assim que a gente construiu a amostra para a nossa avaliação. São 30 escolas de Recife, elas representariam essa rede municipal, tá? Elas representam essa rede municipal, e a gente selecionou 15 para tratado, 15 para controle, e a gente consegue ver que esses grupos, inicialmente, eles são muito parecidos em termos de características, tá? E aí, o que a gente fez com esses dois grupos, tá? Em 2014, o programa entraria em Recife. Ele, de fato, entrou em Recife em 2014, tá? E aí a gente faz duas coletas de dados. Uma antes da intervenção e uma depois da intervenção. Não sei se vocês se lembram, mas 2014 foi um ano caótico em Recife. Foi quando a morte do Eduardo Campos, as enchentes. Então, era para a gente entrar no início do ano, né? Mas a gente só consegue fazer o nosso baseline em julho. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o impacto do programa em 6 meses de programa. É curtíssimo prazo, tá, gente? Então, em julho, a gente fez o nosso baseline. Quando foi em agosto, as crianças começaram a ter o programa. Em dezembro, a gente fez o que a gente chama de follow-up, que a gente foi coletar as informações das crianças depois de mais ou menos 6 meses de programa, tá? Então, como é que a gente fez, tá? A gente foi em julho de 2014, em dezembro de 2014, e a gente aplicou uma bateria de testes nesses alunos, tá? Esses testes foram aplicados por educadores, tá? E como é que eram esses testes, tá? A gente aplicava, era o dia inteiro, os meninos desenvolviam atividades, de manhã eles desenvolviam as atividades relacionadas à medição das habilidades cognitivas, aí eles tinham um intervalo, e a gente voltava e media as competências socioemocionais deles, tá? Então, essa é uma aplicação nas provas, né? São terceiro e quinto anos, então a gente fez uma aplicação coletiva e tinha um educador na frente explicando para eles como eles deveriam responder cada uma das questões, as atividades, e os alunos, cada um respondia por eles mesmos. Então, para medir as habilidades cognitivas, a gente aplicou um instrumento do PRIME da Nakano, de 2014, em que a gente mediu 4 habilidades: raciocínio verbal, raciocínio abstrato, raciocínio espacial, raciocínio numérico e raciocínio lógico, tá? Essas eram as 5 competências que a gente queria medir, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de testes, tá? Então, primeiro o raciocínio verbal era bem simples, assim. A lua está para a noite como o sol está para, e o aluno tinha que completar, tá? O frio está para o inverno como o calor está para, e aí o aluno teria que completar. Esse é um exemplo de questão de raciocínio verbal, tá? Eu não trouxe todas, né, porque eu só tenho 1 hora para apresentar. Então, eu vou mostrar outra que é o abstrato, só para vocês terem uma ideia. Não, vou mostrar o espacial. O numérico, eles tinham que completar uma sequência de números. O lógico, eles tinham um problema lógico bem simples, em que a gente contava uma historinha, por exemplo, com vários bichos, eles tinham que contar para a gente se eles entenderam o raciocínio lógico que estava por trás, tá? Eu vou mostrar agora uma questão do espacial, que é bem interessante, tá? Aqui eles tinham que entender como é que o cubinho ia virando, né? Então, eles tinham a primeira imagem, em que eu tenho uma bolinha, uma estrela, eu virei o cubo, apareceu sua bolinha, eu virei o cubo novamente, apareceu tudo branco, agora eles tinham que entender qual que era o próximo passo, como é que eu viraria novamente o cubo, o que que apareceria, tá? E eram exemplos desse tipo, tá? Obviamente, eles tinham toda uma instrução, o educador também explicava como era cada uma das atividades, tá? Então, essas são as questões de habilidades cognitivas, tá? A gente também fez alguns testes de criatividade, que a gente não usa nesse estudo por enquanto, tá? E aí, depois a gente aplicou o SENA, né? Que é um instrumento desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, para captar as habilidades socioemocionais. Então, a gente aplica o SENA, então a gente primeiro aplica as habilidades cognitivas,
esse instrumento de habilidades cognitivas, depois a gente aplica uns testes de criatividade, metáfora, e por fim a gente aplica instrumento que é o SENA, para tentar captar as habilidades socioemocionais deles, tá? E aí, o SENA, é a primeira versão do SENA, né? Porque a gente fez isso em 2014. Ele capta abertura à experiência, conscienciosidade, que é a tendência a ser determinado, organizado, esforçado e responsável, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional, tá? E locus de controle externo, né? Que reflete quanto os indivíduos conseguem atribuir ao que acontece com eles a sorte ou acaso, né? Quando eu tenho um locus de controle externo muito alto, tudo que acontece comigo, eu atribuo à sorte, ao acaso, ou a decisões de terceiro, né? Eu nunca penso que são minhas atitudes que levam a essas situações, né? Então, são essas coisas que a gente vai medir. Quem não conhece o SENA, eu trouxe um exemplo bem simples, né? De uma parte do questionário, né? O questionário tem várias partes, essa aqui é só uma parte, em que ele tem várias questões, e ele tem que dizer quanto que ele consegue fazer de cada uma das atividades, né? Terminar todo o seu dever de casa, se tornar amigo de outras pessoas, aí ele tem que fazer nada, pouco, é uma escala Likert aqui, tá? E tem outra parte do questionário em que apresenta algumas situações para o aluno, e ele tem que responder como é que ele reagiria em cada uma dessas situações, né? Então, são esses instrumentos que a gente usou, e essas são as habilidades que a gente conseguiu medir nesse estudo, tá? O que a gente fez com isso? Desculpa, gente. A gente também passou um questionário socioeconômico no campo 1, né? A gente passou um questionário socioeconômico para os pais, tá? A gente passou um questionário socioeconômico para os professores. A gente só passou no primeiro campo, no baseline, porque essas características são características que não mudam ao longo do tempo, né? Então, não havia necessidade de a gente captar em 2 pontos no tempo. E também para bater com as características socioemocionais dos alunos, né? Como os alunos estavam respondendo SENA, a gente também queria ver a percepção do professor, tá? Então, a gente fez um heterorrelato, em que o professor respondia à percepção subjetiva de cada um dos alunos nas habilidades socioemocionais também. Obviamente, os professores não respondiam da sala inteira, né? Porque, senão, coitado. A gente fez uma subamostra de alunos, só para a gente ver a aderência da percepção do professor com que o aluno respondeu dentro do SENA. Essa é a nossa amostra, tá? A gente, inicialmente, pela lista da Secretaria de Educação de Recife, a gente tinha 3.739 alunos na nossa amostra, tá? O campo 1, a gente teve 2.429 alunos que responderam a parte cognitiva, tá? A gente sempre tem menos alunos que respondem a parte socioemocional, porque, obviamente, a gente deixou livre eles quererem voltar ou não para fazer atividades, e muitos deles não quiseram voltar para completar a atividade do dia, tá? E, então, a gente tem essa amostra de 2.429 no campo 1, 2.429 que responderam cognitivo no campo 1, 1.472 que responderam socioemocional, e 154 professores de 177, tá? E 1.815 pais, tá? E no campo 2, a gente tem um pouquinho mais de alunos que responderam cognitivo e o socioemocional também. 2.698 e 1.927, e um pouquinho mais de professores, 161, tá? Então, essa é a nossa amostra. Vocês veem que a gente tem bastante atrito, que a gente chama assim, bastante aluno que não apareceu para responder o questionário em cada um dos campos, tá? O que a gente quer testar é que, com a amostra que sobrou, tá? Com a amostra que a gente tem de alunos que responderam tanto do campo 1 quanto do campo 2, do teste dos instrumentos cognitivos e dos instrumentos socioemocionais, se a gente não perdeu aquele balanceamento que a gente tinha entre tratado e controle. Ou seja, se nessa amostra que a gente vai ficar no final, os tratados continuam sendo o quê, gente? Parecidos com os controles, tá? E agora, de fato, a gente olha para as características que a gente coletou antes do programa, né? Por isso que a gente passou aquele questionário para os pais socioeconômico, tá? Então, a gente vai pegar o questionário dos pais e vai comparar o nosso grupo de tratamento e controle para ver se essa amostra final, né? A amostra final que a gente tem dados sobre, se elas são, na média, parecidas, né? Se a gente continua com essa comparabilidade entre tratado e controle, ou seja, se elas são, na média, parecidas, se a gente vai poder afirmar que, no final, a gente, de fato, está chegando perto do que seria o efeito do programa, tá? Então, a gente compara alunos... Agora, a gente vai dividir tudo em terceiros e quintos anos, né? Então, a gente compara em idade, a gente vê que eles são muito similares, em porcentagem de meninas, em porcentagem de brancos, em porcentagem que recebe Bolsa Família,
que era uma medida de background socioeconômico que a gente tinha, né? E também em termos de comportamento dos pais, tá? Então, assim, a gente não perdeu, apesar de todo o atrito que a gente teve, ou seja, de ter uns dados faltando, né? Porque nem todos os alunos responderam todos os testes, a gente não perdeu a comparabilidade entre controle e tratamento que a gente tinha quando a gente fez a aleatorização. Ela continua. Então, de fato, a gente, com a nossa metodologia, a gente vem tentar afirmar que, de fato, a gente está captando o que seria o efeito do programa Lego Educacional. Tá? E a gente também compara as características dos professores, né, que a gente também coletou no instrumento, e também eles são muito parecidos entre tratado e controle. E aí a metodologia, como é que a gente vai estimar o efeito desse programa, tá? Então, a gente tem informações de alunos que receberam o programa e alunos que não receberam o programa antes e depois da intervenção, ou seja, antes e depois do programa acontecer, tá? Então, o que a gente faz? A gente usa uma metodologia que a gente chama de diferenças e indiferenças, tá? O que essa metodologia faz, tá? Ela vai comparar a evolução do grupo de tratado com a evolução do grupo de controle. Então, eu trouxe um exemplinho para a gente pensar, tá? Pensa que eu tenho no meu eixo vertical nota, tá? Então, o azulzinho é o que eu coleto, o que eu colocaria no meu baseline, tá? Então, a barra azulzinha é quantos alunos começaram, tá? É o ponto zero. Antes do programa, qual que seria vamos pensar na nota média deles, tá? Então, eu tenho o grupo de tratamento e o grupo de controle. A gente vê que o grupo de tratamento começa um pouquinho abaixo do grupo de controle, tá? O vermelhinho é a minha medição após o tratamento, depois do programa, tá? Então, período 0 é azulzinho, antes do programa, período 1 é o vermelhinho, depois do programa. O que essa metodologia vai fazer é comparar o ganho do tratado com o ganho do controle, com o ganho do meu grupo de comparação, tá? Então, nesse caso, no meu exemplo fictício, né, que eu fiz só para a gente ilustrar, o ganho do meu grupo de tratado foi 50 pontos, né? Então, antes da intervenção, ele tinha um nível de proficiência de 230, depois da intervenção, ele tinha um nível de proficiência de 280, tá? O meu grupo de controle, ele começou mais alto e ele subiu 30 pontos, tá? O que o diferença em diferença vai fazer é comparar a evolução do tratado, os meus 50 pontos, com meus 30 pontos, que é a evolução do controle. E a gente vai dizer que essa diferença se deveu à intervenção, que no meu caso, a minha intervenção é o programa Lego Educacional. Por que eu posso afirmar isso, tá? Primeiro, porque eu vi que meus grupos são muito parecidos quando eu começo. Apesar deles começarem em níveis diferentes, na média, eles são muito parecidos em características observáveis. E aí a gente vai poder afirmar que eles continuaram parecidos em características observáveis, que a única coisa que diferenciou para eles terem esse aumento foi que um recebeu a minha intervenção e o outro não, tá? Então, essa é a metodologia que a gente vai usar, que é uma metodologia que a gente chama de diferença de diferença, em que a gente compara a evolução do tratado com a evolução do controle, e como aqui a gente está no experimento, em que a gente fez a aleatorização e nossos grupos são comparáveis, a gente vai dizer que essa diferença nas evoluções é devido ao programa Lego Educacional, tá? Então, vamos para os resultados, tá? Vini, por favor, controle o meu tempo aí, tá? O que a gente aprende com esse exercício, tá? Então, a gente foi lá e a gente comparou, então, as habilidades, qual foi o ganho das habilidades cognitivas e socioemocionais do tratado com o controle, tá? Então, eu trouxe tudo em gráfico, mas depois, se nas perguntas alguém quiser ver as tabelas, também fiquem à vontade, tá? Então, eu tenho cada uma. Então, o que eu tenho aqui? Vamos primeiro falar o que eu tenho aqui. Então, no meu eixo horizontal, eu tenho cada uma das habilidades que foi medidas cognitivas primeiro. Então, verbal, abstrato, espacial, numérico e lógico, tá? E as barrinhas, tá? Toda vez que eu tiver uma barrinha azul, é o resultado que eu obtive no campo 1, tá? A barrinha verde é o resultado daquele grupo no campo 2, ou seja, depois da intervenção. Então, pensem, barrinha azul antes da intervenção, barrinha verde depois da intervenção. E o que a gente vai comparar é a evolução entre os dois grupos para achar o que a gente está chamando de impacto, que é a barrinha vermelha, tá? Então, por exemplo, no caso verbal, tá? A gente vê que o grupo de tratamento começa com um score bem inferior ao grupo de controle, tá?
E aí o que acontece é que depois de 6 meses de intervenção, o ganho do tratado é maior que o ganho do controle. E essa diferença em termos de ganho, tá, é que vai me dar um impacto deste programa. Então, eu tenho um impacto de 0,25 pontos aqui, né? Aqui está tudo em pontos, né? Está tudo em termos de 0 e 1, tá? Então, eu tenho 0,25 pontos no verbal, né? Na minha habilidade verbal. E eu posso dizer que esse impacto é estatisticamente significativo. Ou seja, ele está dentro, eu não consigo rejeitar a hipótese de que ele é um zero estatístico, ou seja, eu só acho esse impacto porque eu tenho variação de amostra, tá? Então, ele é um impacto grande e ele é um impacto significativo, tá? Olha que o curioso é que para todas as habilidades, eu sempre acho um impacto positivo. Ou seja, a evolução do tratado, do grupo de tratamento, é sempre maior que a evolução do meu grupo de comparação, tá? Mas esses efeitos só são significativos estaticamente para raciocínio verbal e para raciocínio espacial, tá? Aí, o que a gente faz? A gente queria entender se tem alguma diferença entre terceiros e quintos anos, tá? Ou seja, esse impacto aparece quando eu vou dividir a minha amostra para alunos de terceiro e para alunos de quinto ano. E aí, o que a gente sabe? Que, pela literatura de formação de habilidades, é mais fácil modificar habilidades cognitivas para alunos mais jovens, tá? E é de fato isso que a gente encontra, tá? Se a gente vai, e agora eu vou olhar só para os alunos que estão no terceiro ano, tá? Se eu vou e acho o efeito só para os alunos que estão no terceiro ano, eu acho o impacto super significativo e alto para raciocínio verbal, tá? De novo, gente, todos os meus gráficos estão padronizados. Então, tudo que for antes da intervenção é o quanto eles tinham antes do programa Lego entrar nas escolas. O verdinho é o resultado de dezembro, depois de 6 meses, quase 6 meses de programa, tá? E o vermelhinho é sempre o meu impacto, tá? Então, o que a gente vê para alunos de terceiro ano? Que, de fato, o resultado que a gente tinha de verbal se repete aqui, até um pouco mais forte, tá? E aqui a gente também vê o efeito no abstrato, significativo. Todos os efeitos são positivos, mas eu só consigo falar que são estatisticamente significativos. O efeito em verbal e abstrato para alunos de terceiro ano, tá? Aí a gente falou, isso aqui para o quinto ano, o que será que acontece, tá? Quando a gente vai para o quinto ano, é curioso, tá? Os impactos somem, tá? Então, todo aquele efeito que a gente estava vendo na amostra como um todo, em habilidades cognitivas, vem de alunos mais jovens, vem dos alunos do terceiro ano. Quando eu vou para aluno do quinto ano, tá? Eu não acho nenhum impacto significativo, tá? E até no lógico, vocês veem que o numérico é próximo de zero e o lógico até inverte aqui, tá? Então, a gente vai muito de... A gente ficou não feliz, né? Porque a gente queria achar impacto também para o quinto, né? Mas o que a gente acha é que a gente está muito de acordo com a literatura, que realmente argumenta que é mais fácil modificar habilidades cognitivas em alunos mais jovens do que em alunos mais velhos, tá? Aí, a gente começou a pensar, tá bom, isso é habilidade cognitiva, tá? O que acontece se a gente olha para as habilidades socioemocionais, tá? Lembrando que a habilidade socioemocional, gente, a interpretação é um pouquinho mais difícil, né? Porque cognitivo, a gente já tem a ideia que mais é sempre melhor. Habilidade socioemocional, a gente está aprendendo sobre elas ainda, eu acho, né? Pelo menos eu estou aprendendo sobre elas ainda. E a gente sempre tem essa discussão, se mais habilidade socioemocional é sempre melhor, tá? Então, mas assim, pensando que a gente gostaria de influenciar positivamente as habilidades socioemocionais, como é que a gente lê os nossos resultados, tá? De novo, vou repetir isso, os resultados do campo 1, ou seja, antes da intervenção estão em azul, os resultados do campo 2, depois da intervenção estão em verde, o impacto está sempre em vermelho, tá? O que a gente acha, tá? A gente acha um efeito positivo em extroversão, tá? E a gente acha um efeito, todos o que a gente pode achar de estatisticamente significativos. Positivo em extroversão, tá? E negativo em estabilidade emocional, tá? E aí vocês veem que o impacto que a gente tem em habilidade socioemocional não é tão robusto quanto a gente tinha em cognitivo. Cognitivo está tudo sempre na mesma direção, né? Apesar de nem todos serem estatisticamente significativos, aqui a coisa vai, nem sempre estão todos na mesma direção, e eles ficam sambando muito esses efeitos, tá? Então, a gente acha alguns efeitos em extroversão, ele é positivo,
estabilidade socioemocional ele é negativo, tá? Esses são efeitos menos robustos que a gente tinha nas habilidades cognitivas, tá? E aí, o nosso interesse a gente sabe pela literatura que habilidade socioemocional, ao contrário da cognitiva, são habilidades que a gente consegue influenciar ao longo de toda a vida, né, do indivíduo, né? Então, será que esses efeitos aparecem em terceiro e quinto ano? Tá? E aí, a gente dividiu novamente a nossa amostra para terceiro e quinto ano, e o que acontece é que, para o terceiro ano, a gente consegue captar novamente o efeito positivo em extroversão, tá? E para o quinto ano também, né? Então, começa a aparecer o efeito de extroversão, né? Esse efeito positivo em extroversão, ele é um efeito que ele é robusto para as amostras de terceiro e quinto ano, tá? Ele é maior para o terceiro ano, mas ele também aparece no quinto ano, tá? Então, a gente falou, então, também estamos de acordo com a literatura, né? Que os efeitos nessas habilidades socioemocionais, eles são... a gente consegue ver também em alunos jovens e alunos um pouco mais velhos, tá? E aí a gente ficou com a nossa pergunta, mas será que alunos, como a gente tem as habilidades iniciais desses alunos, ou seja, as habilidades antes da intervenção do programa, né? A gente ficou com a pergunta, será que os alunos que têm habilidades iniciais maiores, eles se beneficiam mais do programa Lego? Ou seja, será que é preciso ter uma habilidade inicial em certo teto para a gente conseguir beneficiar desse programa, tá? Porque se esse for o caso, e esse efeito aparecer também em alunos de quinto ano, o que acontece? Pode ser que pode ser que as habilidades socioemocionais sejam muito importantes, porque alunos que têm habilidade socioemocional, mesmo os mais velhos, seja mais fácil modificar as habilidades cognitivas dele, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o efeito heterogêneo, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensou nisso, tá? Então, esse é um gráfico, tá? O azul é o grupo de controle, o amarelo é o grupo de tratamento, tá? Aqui no eixo, a gente tem o score, todos os nossos scores estão em desvio padrão, tá? Então, aqui a gente tem o score da habilidade de extroversão, tá? Tá tudo normalizado, e em termos de padrão. E aqui a gente tem o raciocínio numérico, né? O quanto esse menino tirou no teste de raciocínio numérico no campo 2, tá? E aí, o que a gente vê, tá? Que o tratamento, ele é crescente, como deve ser. Então, os alunos que são mais extrovertidos, o quê? Tem uma nota maior no campo 2 para o grupo de tratado, tá? Porque os controles a gente não vê tanta inclinação. Mas o que a gente quer ver mesmo é a comparação entre tratado e controle, tá? E aqui, gente, é só para alunos de quinto ano, tá? Porque para o terceiro ano é similar, tá? Então, o que a gente vê para os alunos de quinto ano, tá? O que a gente vê aqui, para alunos que têm habilidade, score de extroversão negativo, tá? O que acontece? O impacto do programa, ou seja, para alunos vamos pensar, para alunos com menos 4 de extroversão. Nesse caso, o resultado do raciocínio numérico do tratado é pior que o controle, ou seja, o impacto do programa aqui é negativo, tá? Mas para alunos que têm um score de extroversão maior que menos 1, esse impacto passa a ser positivo. Ou seja, o tratado está bem acima do controle, tá? Então, o efeito do programa sobre o raciocínio numérico, ele é de fato maior para crianças com maior nível inicial de extroversão. E provavelmente o meu efeito na média é 0, porque eu estou combinando esses efeitos ao longo da distribuição do socioemocional. Estou combinando todo mundo num grande bolo, tá? Porque mesmo para o quinto ano, alunos que têm um nível inicial maior de extroversão, ele se beneficia do programa, tá? Então, mesmo para o quinto ano, a gente consegue ver o efeito positivo para alunos com maior nível de extroversão, tá? Então, existe uma complementariedade entre essas duas habilidades. Ou seja, alunos com nível socioemocional maior, de fato, se beneficiam mais do programa do que alunos com nível socioemocional menor, tá? E aí a gente tem essa discussão, então, será que não é importante desenvolver o nível socioemocional dos alunos para que eles se beneficiem desses programas educacionais também? Programas educacionais tipo LEO, tá? Aqui eu mostrei raciocínio numérico. A gente tem um gráfico muito parecido para raciocínio lógico,
tá? Então, de novo, o tratamento é o amarelinho, o controle é o azulzinho, tá? E aqui a diferença entre essas duas linhas me dão o efeito do programa, né? A diferença entre a linha amarela e a linha azul, tá? Vocês veem que, mesmo para alunos do 5º ano, eu consigo achar um efeito positivo para quem, gente? Para crianças com maior nível de extroversão. Um efeito que eu não consigo ver quando eu estou misturando todo mundo no mesmo bolo, tá? E esse raciocínio que eu estou falando se repete. Então, aqui é raciocínio lógico, extroversão, tá? Aqui é raciocínio abstrato, extroversão. A mesma coisa. O efeito do programa é maior para as crianças que têm maior nível de extroversão, tá? Por que a gente está usando extroversão? Eu vou mostrar outros socioemocionais para vocês, mas extroversão é porque foi onde a gente achou o impacto positivo também no socioemocional, tá? E aí a gente olha para raciocínio abstrato e amabilidade, tá? A gente encontra a mesma coisa, que o efeito do programa é maior para raciocínio abstrato para as crianças com maior nível inicial de amabilidade. Então, no eixo horizontal, eu tenho o score de amabilidade, e aqui eu tenho a nota em raciocínio abstrato do campo 2, né? Azul, controle, amarelo, tratamento. Vocês veem que, a partir de certo ponto, o efeito do programa é positivo para as crianças que têm um score de amabilidade maior, tá? E aqui, locus de controle. Locus de controle está invertido, porque a gente tem que fazer o raciocínio invertido, né? Porque a gente está olhando para locus de controle externo, tá? Então, locus de controle externo é as crianças que de fato, elas atribuem tudo que acontece a elas, ao acaso, ou a ações de terceiros, né? Então, a gente esperaria, de fato, um efeito ao contrário do que a gente vê nas outras habilidades socioemocionais. E é difícil, e é isso que a gente vê, né? Que o efeito do programa aqui, né? Ele é maior, a gente deveria achar o contrário. A gente continua achando que o efeito do programa é maior para as crianças com maior nível inicial de locus externo do que o outro, né? E ele é bem diferente dos demais, né? Aqui a gente esperaria ao contrário, e é uma coisa que a gente ainda discute um pouco porque que a gente acha esse efeito nesse sentido, tá? Porque a gente esperaria que fosse locus interno e aqui é locus externo, tá? Aí a gente ficou curioso, a gente então vê que alunos que têm habilidade socioemocional maior, isso aqui é 5º ano, né, gente? Mesmo o 5º ano, que na média a gente não achava nenhum efeito, quando a gente olha para os alunos com maior nível de extroversão, a gente começa a achar efeitos positivos do programa, tá? Maior nível de extroversão inicial, antes do programa entrar, tá? Aí a gente começa a pensar, será que a gente consegue ver isso também no cognitivo? Será que esse efeito também é claro para alunos que têm cognitivo inicial maior, tá? Então, o que a gente vê aqui, tá? Então, aqui embaixo, no meu eixo horizontal, eu tenho os quantis da habilidade cognitiva inicial do aluno, tá? Então, é a mesma habilidade. E aqui eu tenho a nota do campo 2, resultado do campo 2, tá? O que a gente esperaria? Que alunos que estão no quantil, ou seja, que têm uma habilidade maior no campo 1, eles também deveriam o quê, gente? Se beneficiar mais do programa, né? Ter um efeito maior do programa, tá? Então, por exemplo, vou mostrar uma linhazinha para vocês para ficar mais claro. Então, a linha roxa que vocês estão vendo é raciocínio numérico, tá? Então, o raciocínio numérico é o único que está na direção que a gente esperaria, né? Que, de fato, a gente está mostrando que os alunos que tinham um cognitivo maior em raciocínio numérico têm um impacto, beneficiam mais do programa que os demais, certo? Então, o roxinho é raciocínio numérico. Olha o raciocínio verbal. Raciocínio verbal, a gente não consegue ter esse gráfico crescente dessa forma. Ele vai e volta, tá? E os outros também, as outras habilidades cognitivas. Ou seja, para a habilidade cognitiva, a gente não acha essa complementariedade. A gente não acha evidência de que alunos com habilidades cognitivas iniciais maiores se beneficiam mais do programa. Na verdade, parece que para a habilidade cognitiva, de fato, para o 3º ano, para o 5º ano, a habilidade cognitiva inicial não é um fator de destaque em termos de beneficiar ou não do programa, né? O que importa, parece, é a complementariedade entre a habilidade socioemocional inicial e o benefício que ele tem, o resultado que ele tem é a habilidade cognitiva, e não cognitiva e cognitiva. Tá? O que é curioso, né? Mas é interessante, porque a complementaridade vem entre as duas diferentes habilidades, tá? Para cognitiva, a gente não acha a mesma coisa.
Ou seja, uma pergunta que sempre me fazem quando eu apresento, falam assim, então você está falando que não precisa ter um nível de habilidade cognitiva inicial alto para se beneficiar do programa. A gente não acha evidência disso. Não acha evidência disso. A gente acha que a habilidade cognitiva inicial parece não diferenciar os alunos em termos de beneficiar-se ou não do programa. Aí a gente estava muito curioso em termos... Então, esse é um programa que a gente está fazendo uma avaliação de curtíssimo prazo, né? Porque o programa entrou em agosto, então a gente só consegue avaliar 6 meses do programa. É um programa que os alunos trabalham com esse material do Lego, né? Da Zoom Lego, durante 1 hora, né? Por dia, né? Mas a gente estava interessado e se a gente aumentar a intensidade do tratamento, tá? Se a gente fizer com que os alunos trabalhem mais horas com esse material, será que os efeitos vão ser muito maiores, tá? E aí, o que a gente fez? A gente selecionou, né, de forma aleatória, tá? Obviamente, a gente não conseguiu fazer isso por muito tempo, porque, imagina, 2 horas diárias é muita coisa, tá? Mas a gente conseguiu, durante aproximadamente 1 mês, a gente sorteou 3 escolas. Obviamente, a gente está no experimento, então tudo tem que ser sorteado. A gente sorteou 3 escolas, porque a gente queria ver essa intensidade do programa, se era importante, né? Então, 3 escolas foram sorteadas e durante 1 mês, os alunos de 3º e 5º ano dessas escolas usaram o programa da Zoom Lego de forma intensiva, 2 horas por dia, tá? E aí a gente comparou os resultados dessas 3 escolas com os resultados das escolas de intervenção, que são seus pares. Lembra que para escolher o grupo de tratamento e o grupo de comparação, a gente pareou os alunos por região geográfica. Então, a gente manteve esses pares, tá? O que eu quero dizer aqui? Obviamente, a gente não tem um tamanho de amostra grande para ter efeitos super significativos, tá? Então, o que a gente queria comparar aqui é, de fato, se o efeito de um super tratamento, ou seja, um tratamento super intensivo, é maior que o efeito de um tratamento normal, tá? Então, agora eu vou explicar o gráfico para vocês. Então, eu vou fazer tudo isso para habilidade cognitiva e tudo isso para habilidade socioemocional. Então, as barrinhas verdes e azuis continuam iguais, tá? Então, as barrinhas azuis antes de acontecer o programa, a barrinha verde é depois de acontecer o programa, tá? Eu mantive o efeito do tratamento, que agora é da cor laranja, e agora vermelhinho, para a gente, é o que eu estou chamando de ST, o super tratamento, tá? Esse é o efeito só dessas 3 escolas, tá? Então, todas as barrinhas continuam iguais, a única coisa que eu acrescentei foi essa barrinha vermelhinha aqui. O que é legal para a gente, tá? E aí, as estrelinhas representam o efeito do super tratamento. O que é legal para a gente é que a gente vê que a barrinha vermelha está sempre acima da barrinha laranja. Ou seja, as escolas que receberam super tratamento, elas de fato têm um impacto maior do programa, tá? Como a minha amostra é muito pequena, são 3 escolas, a gente não esperava achar impactos significativos. Mas, de fato, a gente acha em abstrato e em lógico, tá? Então, parece que realmente a intensidade do programa importa, né? E o super tratamento, de fato, ele tem um efeito maior nas habilidades cognitivas que o tratamento, tá? E essa diferença aqui, ela é estatisticamente significativa, a diferença entre super tratamento e tratamento, tá? Quando eu vou para habilidade socioemocional, tá? O que acontece? De novo, o meu resultado não é tão robusto, tá? Mas o meu efeito em extroversão é maior no super tratamento. O meu efeito negativo em estabilidade emocional também é maior no super tratamento. E agora eu consigo achar um efeito em diminuir o locus de controle externo, tá? Que não tinha antes, tá? Então, o que a gente acha de interessante? Que a margem intensiva, que era uma questão que os gestores de Recife estavam muito interessados, se a margem intensiva do programa importa, ou seja, importa o número de horas que a criança trabalha com esse material? E a gente acha que sim, tá? Que, de fato, se a gente aumentou o número de horas aqui, né? E lembre-se que é muito pouco, né, gente? A gente aumentou durante 1 mês, só 1 mês. A gente fez durante 1 mês 2 horas, tá? Então, a gente aumentou, então a margem intensiva do programa importa, né? As pessoas que receberam mais tempo de programa, de fato, se beneficiaram mais do programa, os alunos que receberam mais tempo de programa, tá? A gente também tem esses resultados para 3º e 5º ano, tá? Eu não trouxe aqui porque eu achei que eu não teria tempo, mas o que a gente tem de cenário é o mesmo. A gente acha
que os efeitos cognitivos vêm do terceiro ano, os efeitos nas habilidades socioemocionais, eles aparecem tanto no terceiro quanto no quinto, e o supertratamento sempre tem a mesma cara quando eu olho para terceiro e quinto ano em habilidade socioemocional, tá? Então, eu acho que eu cumpri o meu prazo, que era o meu objetivo não ficar falando demais para vocês poderem perguntar, mas a ideia é essa, a gente, como o Vini falou, a gente foi convidado para, de fato, olhar os impactos desse programa, né? Junto com os gestores da Secretaria de Educação de Recife, a gente montou essa avaliação, porque eles queriam, de fato, saber se esse programa era um programa efetivo, tá? E a gente consegue ter umas conclusões bem interessantes, né? Que hoje em dia a gente tem, até mandei para o Vini o abstract, a gente tem um artigo sobre isso, né? Que eu espero que seja publicado logo. Então, o que a gente encontra, tá? E é interessante porque os resultados que a gente encontra dessa avaliação vão muito de encontro com a literatura, tá? Então, a gente encontra que a gente tem efeito positivo e significativo sobre a habilidade cognitiva, né? Raciocínio verbal e espacial. Esse efeito em habilidade espacial é um efeito que a gente encontra muito na literatura de educação e psicologia, que brincar com blocos, de fato, tem uma correlação positiva com a habilidade especial. Aqui, de fato, a gente consegue falar que é um efeito, né? Porque a gente fez todo um experimento, né? Então, os nossos grupos são comparáveis. A gente pode dizer que o que aconteceu com eles, no final, se deve ao programa, tá? Esse efeito que a gente vê nas habilidades cognitivas, ele é predominantemente nos alunos de terceiro ano, em alunos mais novos, tá? A gente tem efeitos significativos e positivos sobre extroversão e negativos sobre estabilidade emocional. Esses efeitos sobre habilidades socioemocionais não são tão robustos como o cognitivo, tá? E eles aparecem tanto no terceiro como no quinto ano, tá? Acha muito interessante, né? A gente acha uma complementariedade entre habilidades iniciais e os resultados finais do programa, né? E essa complementariedade vai na direção do socioemocional para o cognitivo. Consegue ver aqui alunos que têm um nível socioemocional inicial maior se beneficiam mais do programa, né? E esse benefício, tá? Ele acontece mesmo para os alunos do quinto ano, né? A gente acha alguma coisa em habilidades cognitivas, mas esse efeito complementar das habilidades cognitivas não é tão robusto, tá? Eu devia ter colocado isso melhor. E o que a gente queria muito também é testar a margem intensiva do programa. Importa, tá, gente? Margem intensiva deste programa em particular importa, tá? Então, importa o número de horas que a criança trabalha com as atividades estruturadas do programa, né? A gente aumentou por um curto período de tempo a intensidade do tratamento e a gente achou um efeito maior, tá? Os efeitos na mesma direção, mas maior do que a gente tinha encontrado antes, tá? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Agora eu vou ficar super feliz de responder as perguntas. Queria mais uma vez agradecer o Vini pelo convite. Se alguma coisa não ficou clara, a gente pode pedir que eu explico de novo, não tem problema nenhum. E que eu queria muito, foi muito bom apresentar um trabalho nosso, né, do nosso núcleo de educação aqui. Eu acho que eu tentei trazer um trabalho de educação, assim, bem que a gente fez bem, a gente fez o campo, esse daqui a gente fez tudo, a gente fez o campo, a gente participou em todas as partes dele, então é um trabalho que a gente gosta muito. Assim. Vini, eu acho que agora eu posso responder as perguntas aí. Eu acho que eu cumpri minhas horas, né? Eu não passei, não. Sim, claro. Muito obrigado, viu, Cristine, professora, pela aula. Foi, com certeza, falo por todos que foi muito, muito bom ouvi-la e ouvir sobre esse paper, sobre esse estudo. Eu dei uma pincelada aqui nas perguntas, dá para relacionar por temas, então eu vou encadear algumas perguntas numa rodada só. A primeira rodada, a pergunta vem de duas Marias. A Maria Luísa, primeiro, agradeceu muito a palestra, ela gostou muito, e ela pergunta, o estudo foi feito com terceiro e quinto ano, mas o programa começa desde o primeiro ano do ensino fundamental? Além disso, considerando que as competências socioemocionais anteriores da criança teriam sido desenvolvidas na família e na creche, e sobre a família não temos governabilidade, o que os achados da pesquisa sugerem para melhorar o ensino infantil na primeira infância? E a Maria Elisa, na lógica do senso comum, a gente diria que o trabalho com Lego geraria maior impacto no raciocínio espacial. No entanto, ele é maior no raciocínio verbal. O que os pesquisadores, o que você entende, discute sobre esse resultado? Você quer que eu responda essas, Vini? Pode ser. Pode ser. Então,
primeiro eu agradeço as perguntas. O programa, de fato, começa no primeiro ano. O que eu posso dizer? A gente gostaria muito de avaliar todos os anos, mas, obviamente, esse tipo de avaliação experimental ela é muito custosa, né? Então, tanto a gente quanto a secretaria, na verdade, não foi pago pela secretaria, né? A gente conseguiu financiamento externo para fazer a avaliação. É uma avaliação que é cara, então a gente escolheu alguns anos, né, de interesse dos gestores. Então, a gente escolheu o terceiro e quinto ano, né, que eram, eles tinham maiores interesses. O programa começa para a escola. Eu não sei dizer o impacto antes do terceiro ano, né, se ele existe, se ele não existe, a gente não fez essa avaliação, né, então não posso afirmar isso. Mas eu concordo que as habilidades socioemocionais, elas começam a ser desenvolvidas muito antes, né, na primeira infância. A gente tem um outro programa que eu acho que a gente avalia a gente tem outras avaliações de programas socioemocionais que tentam desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. A gente tem alguns, inclusive, na primeira infância, né? E é super difícil estimar esse impacto das habilidades socioemocionais, justamente porque ela é uma parceria que eu acho entre escola e família, tá? Então, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta. Eu acho que essa apresentação, esse paper, ele não traz nenhuma luz em termos de como desenvolver habilidades socioemocionais na primeira infância. Eu acho que o que ele traz essas habilidades são super importantes e talvez a gente tenha que discutir mais como desenvolvê-las melhor dentro da escola e em parceria com as famílias, né? E dito isso, dentro do nosso núcleo, a gente tem feito um esforço para avaliar programas socioemocionais que visam desenvolver essas habilidades. Eu acho que a Gabriela apresentou alguma coisa nesse sentido quando ela fez a apresentação aqui, né? Então, assim, com esse estudo eu não consigo responder, mas a única coisa que eu acho que a gente dá uma luz aqui é dizer, é importante desenvolver, e eu acho que cada vez mais nós, pais e educadores, temos que pensar como desenvolver essas habilidades e talvez, de fato, colocar essas habilidades no currículo, né? E principalmente que a primeira infância é a oportunidade que a gente tem para começar a pensar no desenvolvimento de habilidades. Dito isso, as habilidades socioemocionais são mais fáceis, são mais maleáveis ao longo de toda a vida, né? Do que as cognitivas, né? Então, o que a gente traz aqui é importante desenvolver habilidades socioemocionais desde o início, porque elas podem ser um complemento para cognitivas, né? Mas as habilidades socioemocionais são habilidades que a gente consegue, são mais maleáveis, né? São habilidades que a gente consegue trabalhar com elas ao longo de toda a vida do aluno, né? Ao contrário das cognitivas, que é evidência que tem um momento que é mais difícil desenvolver. Né? Então, Maria, eu acho que eu não consigo te dar uma luz em nenhuma das duas perguntas, porque eu acho que esse estudo não responde muito bem. Mas, assim, se você tiver curiosidade, depois você pode até me mandar um e-mail que eu te passo alguns estudos que a gente tem sobre avaliação de programas socioemocionais. Respondendo a outra pergunta, deixa eu ver se eu lembro, outra pergunta é sobre na lógica do senso comum, a gente diria que o trabalho... raciocínio verbal e abstrato. E aí, é uma coisa de conhecimento do programa. O que eu acho... Assim, de novo, a gente... Aí vai ser uma coisa, opinião minha, tá? Eu não tenho evidência sobre isso. Quero deixar claro o que é evidência e o que é a minha opinião. O que eu acho que acontece... Que eu vi o programa sendo executado, né? Eu fiquei um tempo nas escolas para ver. Então, o que eu acho que acontece? Eu acho que o espacial é um senso comum, que trabalhar com blocos desenvolve habilidade espacial, né? Então, por exemplo, o dia que eu fui ver as crianças desenvolver, o que elas precisavam fazer era montar... As crianças bem pequenininhas, elas tinham que montar a torre mais alta possível, né? Então, elas tinham que entender que a torre tinha uma base, que se elas começassem a empilhar tudo, ia cair. Esse tipo de habilidade que eu acho que são habilidades predominantemente espaciais. Mas o que eu acho? Que como o Lego tem todo o material estruturado, que a criança tem o seu livrinho, que ela tem que ler. Então, tem uma criança que é responsável por ler a atividade, por fazer as pessoas entenderem a atividade que está escrito naquele livrinho. Elas têm que apresentar a atividade, ou seja, elas têm que fazer um relatóriozinho, em que elas têm que apresentar aquela atividade. Eu acho que o raciocínio verbal está ali. Então, esse efeito que eu vejo a gente achar no raciocínio verbal é muito como o programa estrutura a atividade, assim. Não é só montar o bloco, né? Ele tem todo uma tarefa que eu mostrei para vocês, né? O slide que ele tem que ler aquilo. Então, do parque de diversões, ele tem que ler todo, aí tem toda uma historinha de como
os brinquedos funcionam no parque de diversão, aí depois eles têm que olhar para a imagem, aí eles têm que responder aquelas perguntinhas antes de começar, como se fosse fazer um relatório. No final, eles têm que também ter um parágrafozinho que eles contam para a professora como foi feito. Então, tudo isso eu acho que desenvolve bastante o raciocínio verbal. Eu acho que está aí esse efeito que a gente está encontrando. Eu vou também engatilhar duas perguntas que falam sobre... uma é do Mário, que é da Administração Central, que fala o que as pesquisas afirmam quanto à durabilidade ou permanência no tempo de melhoras de desempenho nas competências, tanto cognitivas quanto socioemocionais provocadas por projetos dessa natureza. E eu trago também a pergunta do Carlos Manuel, que se houve algum tipo de follow-up mais para frente, mais para verificar o efeito no longo prazo, se houve ou se há alguma tentativa de fazê-lo. Então, o que eu posso... Vou primeiro começar com a segunda pergunta, depois eu falo da primeira. Então, assim, a gente avaliou impacto de curtíssimo prazo dentro desse experimento. O que a gente fez depois, a gente pegou as notas do SAEP. Então, a gente fez em 2014, né? Uhum. Aí depois a gente pegou as notas do SAEP, dos alunos que a gente conseguiu encontrar em 2016. SAEP, para quem não sabe, é a prova de avaliação de Pernambuco, né? Então, a prova estadual de avaliação de Pernambuco. Então, a gente pegou os resultados do SAEP em português e em matemática, tá? E o que a gente acha, tá? É interessante, assim, a gente acha o impacto do programa na proficiência futura dos meninos, tá? Mas a gente também acha que esse impacto todo se deve ao desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ou seja, o que está acontecendo é que a gente desenvolveu o raciocínio numérico, verbal e espacial deles, né, que é onde a gente tem uns impactos maiores, e esse desenvolvimento de raciocínio a gente acha que afeta as notas futuras dele, tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, esse é o impacto mais longo prazo que a gente conseguiu até hoje, foi com as notas do SAEP de 2016, tá? A gente mexeu com o terceiro e quinto ano, né? Então, assim, a gente tem que ver quando que a gente vai conseguir ver esses meninos novamente no SAEP, né? O SAEP vai ser de 2018. E é isso que a gente consegue. A gente não conseguiu fazer a gente não teve orçamento para continuar seguindo esses meninos. Até porque depois foi um ano muito, muito complicado para Recife, né? Porque foi quando aconteceu a morte do Eduardo Campos e tal. E aí, no outro ano, eles tiveram que descontinuar o programa. E eu acho que depois eles até voltaram com o programa. Então, teve uma descontinuidade do programa e aí foi mais complicado a gente conseguir, de fato, seguir esses meninos. Mas a gente tem esse efeito de 2 anos e a gente acha um efeito positivo do programa no SAEP, em matemática. Só que esse efeito a gente consegue mostrar que se deve basicamente ao desenvolvimento das habilidades cognitivas que aconteceram nesse período, tá? Segunda pergunta, tá? Existe sim avaliações de longo prazo experimental. Existe uma super famosa nos Estados Unidos, que é o projeto STAR, que não é uma coisa, assim, o programa não é similar ao Lego. Como eu falei, assim, o Lego, a gente tem uma outra avaliação experimental que aconteceu do Lego no Peru, mas foi antes da nossa, foi bem menor que a nossa amostra, e ele avaliou outros tipos de competência, tá? Então, a gente não conhece nenhuma outra avaliação que avalie brincar com blocos dentro de uma avaliação experimental e efeitos em habilidades cognitivas e socioemocionais, como o nosso faz. Mas existem outras avaliações de outros programas que fazem isso, sim. E eu vou contar uma que o Vini deve, que eu já falei com o Vini, que eu gosto de contar para os meus alunos dela, que é o projeto STAR, tá? Então, o projeto STAR foi uma avaliação que aconteceu há muitos anos no Tennessee, nos Estados Unidos. É uma avaliação super famosa, eu acho que vários de vocês já ouviram falar dela, e que os alunos foram alocados de forma aleatória em salas de tamanhos diferentes na pré-escola, tá? E a avaliação aconteceu na pré-escola, depois esses alunos, obviamente, continuaram no ciclo escolar, né? A intervenção aconteceu na pré-escola, né? E aí eles avaliaram depois da pré-escola, mas eles conseguiram seguir esses alunos até o mercado de trabalho, tá? E aí o que eles acham, tá? Então, eles acham o impacto do programa super forte em habilidades cognitivas, em habilidades socioemocionais no curto prazo, tá? No médio prazo, esse efeito some, tá? Mas o mais interessante é que eles acham o efeito no longo prazo, em mercado de trabalho, em probabilidade de cometer crime,
Eu não sei se tem gravidez na adolescência, mas mercado de trabalho e probabilidade de cometer crime eu tenho certeza. Então, é interessante isso, porque aí começou uma discussão há uns 3 anos atrás de qual seria o mecanismo disso, né? Por que a gente vê um impacto, tipo assim, se vocês verem os papers, o impacto inicial do programa é super forte em habilidade cognitiva, em habilidade socioemocional, aí depois esse impacto em habilidade cognitiva some, né? Tem um fade out, isso acontece em muitos programas, né? Que a gente tem um impacto de curto prazo super alto e depois esse impacto some, mas no caso do Projeto Star, ele volta lá no longo prazo, quando esses meninos começaram a entrar no mercado de trabalho, tá? E aí, o que os pesquisadores argumentam hoje em dia é que, na verdade, é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O impacto do impacto que você tem na habilidade socioemocional vai refletir lá na frente, nos resultados de longo prazo da criança. Tá? Então, existem, sim, estudos. No Brasil, a gente está tentando criar. É muito difícil a gente acompanhar, porque, imagina, o Projeto Star acompanha os meninos da pré-escola até o mercado de trabalho. São muitos anos, né? Então, exige ter muito dinheiro, na verdade, um orçamento que a gente consiga fazer isso. Mas é interessante, porque geralmente esses programas eles têm um fade out, né? Que a gente chama de cai o efeito mesmo, é normal, tem um período que o efeito cai, mas no caso do Projeto Star, esse efeito aparece lá no longo prazo. Por isso que é importante acompanhar todo o ciclo educacional, né? E hoje em dia, os achados, as evidências são que provavelmente o que está acontecendo é que as habilidades socioemocionais que foram desenvolvidas, elas ajudam esses meninos quando eles estão lá na frente, entrando no mercado de trabalho e entrando na vida adulta. Tá? Acho que eu respondi essas duas, né, Vini? Claro. Eu vou passar para a pergunta do Tadeu. O Tadeu, em uma pergunta, fez 2 perguntas. Ele pergunta qual é o objetivo de colocar a cor da pele do aluno da pesquisa e poderia, por favor, explicitar melhor como são mensuradas as habilidades socioemocionais? Quais e como são definidas as unidades de medida, se é que podemos dizer assim? E eu junto com a pergunta do Cícero, que também pergunta se houve algum efeito heterogêneo com relação à raça e sexo ou gênero. Então, assim, o objetivo de perguntar questões socioeconômicas dos alunos, ela justamente vê efeitos heterogêneos, né? A gente queria ver se tem efeitos heterogêneos, principalmente em sexo, né? Tem uma grande literatura dizendo que meninos e meninas têm mais facilidade para desenvolver certos tipos de habilidade ou não. Nessa pesquisa, a gente não encontra nenhum efeito heterogêneo em termos de sexo, tá? A gente fez um questionário socioeconômico padrão, então a gente colocou sexo, raça, seguindo os questionários que a gente costuma aplicar. A gente não fez efeito heterogêneo por raça, porque a gente não acha que isso está... Assim, na literatura não tem nada dizendo que isso seria importante. Estava mais lá para a gente entender como é que era a nossa amostra e verificar se a nossa amostra estava, de fato... eles tinham... O tratado de controle tinham características parecidas, né? É só para isso que tinham essas características iniciais, para a gente entender quem que era a nossa amostra, né? Então, mas a gente faz efeito heterogêneo por sexo, é uma curiosidade da literatura. Tem uma parte da literatura de educação que discute muito que meninas e meninos têm mais facilidade para desenvolver certos tipos de habilidade, né? As meninas aparecem na literatura de psicologia, elas têm uma conscienciosidade maior que os meninos, isso é normal. E então, assim, a gente não acha nenhum efeito heterogêneo por sexo. É curioso, a gente não tem esse efeito heterogêneo. A gente testa e não encontra nada diferente entre homem e mulher aqui. Habilidade socioemocional, concordo. A unidade ali não faz sentido. Ali está tudo padronizado por desvio padrão, para a gente poder comparar, tá? Existe uma grande... eu vou explicar como é feito o instrumento, mas para as unidades, a gente padroniza tudo por desvio padrão. Como eu falei no início, eu acho que nós, como pesquisadores, a gente está tentando entender essas escalas, né? Como elas fazem sentido. Atualmente, o que a gente faz é padronizar tudo para desvio padrão, para a gente poder comparar as diferentes habilidades ali. Mário, vou compartilhar uma dúvida que a gente tem, que eu estava até discutindo outro dia com o Daniel Santos, a gente estava conversando. Não necessariamente, assim, a gente tem uma discussão que o cognitivo a gente entende que mais é melhor, o socioemocional, acho que nem isso está tão claro na cabeça de um pesquisador, né? Provavelmente, assim, tem um nível ótimo de habilidade socioemocional, mas, tipo assim,
a pessoa ser extrovertida é bom, mas a pessoa ser extremamente extrovertida, a gente não tem certeza se é muito bom, né? Então, assim, tem uns níveis, eu concordo com você que não é tão claro quanto o cognitivo, eu acho que não é tão claro também na cabeça dos pesquisadores ainda. A gente está... Tem coisas que a gente ainda está tentando entender, tá? Dito isso, o que a gente faz? A gente aplica o SENA, tá? O SENA é um questionário que o menino responde, tá? É um questionário, é um instrumento que foi elaborado pelo Instituto Ayrton Senna, em parceria com diversos pesquisadores do mundo, inclusive com pesquisadores que desenvolveram o Big Five, tá? Então, é um instrumento super validado, ele foi validado no Brasil, eles fizeram uma validação super grande no Rio de Janeiro, depois foram validados no Ceará, então é um instrumento que foi validado no Brasil. E como é que esse instrumento é dividido? Ele responde, tem uma parte do instrumento em que o aluno responde perguntas na escala Likert, que foi aquele que eu te mostrei. Ah, você limpa a sua casa? Pouco, muito, eu não vou lembrar das perguntas exatas, tá? Então é isso, e depois tem uma parte do outro instrumento o menino se diz como é que ele se comportaria em certas situações, né? Então, eu não vou lembrar das situações, tá, gente? Mas, assim, situações você vê duas crianças brigando, e aí tem várias coisas que ele pode, como ele reage àquelas situações. A gente usou, só para quem conhece o Sena, a gente usou a primeira versão do Sena nessa versão de 2014. Hoje em dia eles têm um instrumento bem mais elaborado, que a gente já aplicou em outros estudos, que é o Sena 2, tá? E é um instrumento super bom, que foi muito validado já para o Brasil e que a gente usa, tá? De novo, é difícil captar acho que é difícil captar competências socioemocionais, e eu concordo que a escala não diz muito, mas a gente faz um desvio padrão para tornar as coisas mais comparáveis. Eu vou trazer a pergunta do Roberto, que eu acho que vai ser a nossa última a depender. Cristine, muito obrigada pelo seminário. Trabalho com estudantes dos anos iniciais e gostei muito de aprender um pouco mais sobre esse assunto, que ainda é pouco estudado. Entendo que a utilização do Lego dentro da sala de aula seja interessante para impactar as habilidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes. E isso aponta para a necessidade de utilizarmos mais mecanismos lúdicos e mão na massa dentro da sala de aula. Na rede pública, no entanto, a aquisição de materiais desse tipo é quase inviável, e levando em consideração a dimensão da rede e o alto custo desse material, existem outras tecnologias, mão na massa, mas acessíveis, que poderiam ser consideradas para a nossa rede? Nossa, essa pergunta é difícil. Assim, eu concordo, assim, não é um programa barato, eu acho que, dito isso, assim, é um programa estruturado, que tem todas as peças do Lego, não é um programa barato, e eu concordo que a universalização desse programa talvez não seja... Eu não sei como aconteceria, né? Mas eu concordo que eu acho que talvez a mensagem... Aqui a gente avaliou este programa, né? Então, é difícil para mim falar assim, a gente não consegue nem separar as partes do programa, né? Uma pergunta que eu poderia te dizer, o que importa é o material estruturado que eles têm ou o que importa é brincar com blocos? Porque se o que importar for brincar com blocos, a gente pode pensar em outras atividades que não incluam blocos Lego, né? Mas a gente não consegue separar o que de fato é importante do programa. Eu não consigo separar para vocês se é o material, porque tem toda uma tecnologia de pensar em atividades que são baseadas em currículo, ter um material estruturado e brincar com os blocos, né? O programa é muito mais que brincar com blocos. E a gente não consegue, nesse paper, separar qual que é o mecanismo mais importante, né? Então, eu não consigo responder, de fato, essa pergunta. Se o importante é só brincar com blocos ou se o importante é o programa como um todo. O que a gente vê aqui é o efeito do programa como um todo, tá? Mas eu entendo isso, assim, é um programa caro que precisa ser pensado como ele chegaria numa rede pública grande, né? Em Recife, eles adotaram esse programa na rede pública toda, assim, a ideia deles era expandir para a rede inteira. Eu não sei se no final aconteceu, porque, como eu falei com vocês, teve uma descontinuidade e etc. Mas a ideia deles era expandir bastante para a rede, para chegar no nível de aceleração. Então, eu não sei te responder, assim, a gente nunca avaliou outros programas que fossem similar ao Lego, no sentido de ter essa parte estruturada mais a atividade lúdica, né, para eu te dar essa resposta, assim. Eu teria que dar uma... Eu teria que investigar melhor a literatura para ver se tem alguma evidência robusta de que o que importa é o bloco ou o material estruturado. Então, eu não sei te responder, na verdade. Assim. É uma pergunta que eu não consigo responder.
Mas de tudo a gente não consegue responder por causa disso. O ideal seria a gente ter feito um instrumento que a gente separasse as partes do programa, né? Mas a gente não tinha amostra para isso, na verdade. E o interesse da secretaria, na verdade, era o programa como um todo, porque elas iam expandir o programa como um todo. Eu vou fazer a última, eu acho que está tão bacana a conversa. É do Paulo Silva, da Administração Central, que ele agradeceu, achou muito interessante a palestra. Precisamos aprender mais sobre o sentido de competências socioemocionais. Acho que está bem relacionada com a sua penúltima resposta. Gostaria que você desenvolvesse, por exemplo, o significado de extroversão. Faz tempo li um artigo no jornal que falava da supervalorização histórica da extroversão como boa e a introversão como ruim, quando há valor e características positivas para a produtividade no trabalho de personalidades mais introvertidas. Então, é isso que a extroversão é a pessoa ser... Eu tenho até uma definição lá na apresentação com você, mas é a pessoa ser não aberta a novas experiências, é a pessoa ser extrovertida, né? Ser comunicativa. A gente colocou extroversão e mobilidade porque, na verdade, como o Lego tem essa coisa que na matriz de competência deles, eles queriam desenvolver a comunicação, a liderança, que a criança se tornasse literalmente mais extrovertida, né? Com mais facilidade de comunicação, integração com os outros. Mas é o que eu falei, eu concordo plenamente com a sua frase. A gente não sabe, é o que eu falei, extroversão é uma característica claramente que a gente não sabe se depois de certo nível mais é melhor. Né? Assim, não está claro ainda nessa literatura como um todo qual é o ponto ótimo, se a gente pode dizer isso, né? Se existe um ponto ótimo, mas tem um nível ótimo de extroversão? Não tem, porque nem sempre mais é melhor nessas habilidades socioemocionais. E vai muito nessa linha. Eu acho que a gente ainda está aprendendo sobre isso. Assim, eu acho que é uma literatura recente, que a gente no núcleo começou tem 5 anos também a trabalhar com isso, tem outros pesquisadores no Brasil que estão trabalhando com isso, e eu acho que a gente conjuntamente está tentando entender. É uma habilidade que é bem diferente da cognitiva, no sentido cognitivo, a gente sempre tem a ideia de que mais é melhor. Eu concordo com a frase dele, nem sempre mais é melhor, né? Então, assim, aqui a gente é um impacto positivo em extroversão, mas concordo, pode ser que em certo nível não seja mais tão interessante ter um impacto positivo em extroversão. E eu acho que, de novo, tem várias respostas que eu não consigo dar, né, Vini? Mas eu acho que eu estou sendo sincera aqui, de dizer a gente está aprendendo sobre isso ainda, e eu não tenho uma resposta. Eu acho que talvez a gente nunca chegue numa resposta. Talvez a habilidade socioemocional seja uma coisa que a gente sempre vai pensar como alguma coisa diferente. Não necessariamente, porque a gente tem mania na vida de querer tudo monotônico, né? Tudo é mais, melhor, menos, pior. Mas talvez a habilidade socioemocional seja alguma coisa que a gente tenha que entender que ela tem níveis para cada coisa e que nem sempre ser muito extrovertido é bom, porque não é. Ser uma pessoa super extrovertida para algumas atividades não é bom, e uma pessoa ser muito introvertida não é bom, né? Então, a gente pensar nela um pouquinho diferente do que a gente pensa na habilidade cognitiva, tá? Por isso que eu enfatizei bastante a complementariedade entre as habilidades, que é o que a gente está tentando entender um pouco mais também. Eu acho que é uma questão que a gente precisa entender. Essas habilidades são complementares, que é um pouco que a Maria me fez a pergunta, né? Então, a gente tem que desenvolver as duas paralelamente, talvez, e não dar um enfoque tão grande em uma ou na outra. Tá? Mas eu acho que foi bom essa última pergunta que o Vini falou, porque eu acho que cai muito do que eu estava falando aqui, né? Que nem sempre mais é melhor, porque não é. A habilidade socioemocional é um pouco diferente. E é interessante que alguns programas cognitivos ter uma matriz de competência socioemocional para mostrar quão complementares são essas habilidades. Eu acho que cada vez mais a gente vai pensar nessas habilidades serem desenvolvidas conjuntamente. Claro, com certeza, professora. Então, eu vou te liberar. Pessoal, muito obrigado. Esse foi nosso seminário semanal. Eu vou passar mais 2 links. O primeiro link é o link em que a gente está colocando os vídeos gravados de todos os seminários online que a gente vem fazendo desde março, seminários online. Então, todos que a gente vem vem fazendo, a gente coloca nesse site aqui. E esse seminário aqui dessa semana foi gravado e meados da semana que vem a gente coloca nesse site que está na tela de vocês. E na semana que vem não será um seminário novo, vai ser uma reprise do seminário do Luiz Guilherme Scorzafave, do LEPES da Ferra Ribeirão, que também fala sobre habilidades socioemocionais. Um seminário super, super interessante. Professora, muito obrigado pela... Eu tenho outro link também para mostrar. Desculpa, Júlia.
o link dos artigos que a gente vem também, que são sendo apresentados nos nossos seminários. Desculpa, Júlia. O artigo do que são apresentados nos seminários estão também nesse site, no nosso site de dados abertos. Tá bom? Então, professora, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por apresentar esse tema um assunto, um trabalho sobre esse tema que é tão importante na educação e em outros assuntos do desenvolvimento. Então, eu agradeço o convite, Vini. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então, é isso, pessoal. Para os que acompanham o curso de Introdução à Análise de Dados e Excel, eu vejo vocês na terça-feira ou na quarta-feira. E para os outros, até mais.